Quando fala de pediatria em NEO, ou ama ou detesta, né? E toda vez que eu vou falar de saúde da criança, eu sempre gosto de colocar aquelas fotos, sabe? Que você olha assim e fica com vontade de dar um cheiro no menino. Pronto, eu amo essas fotos, né? Porque pediatria vai até 18 anos, Pois menino, é. bem mais vai que eu já. Tão miudinho, às vezes nasce com 1 quilo, minha gente, 1,5 kg. As coisinhas assim, bem miudinha. A criança, gente, ela nasce com a imunidade extremamente baixa, né? Uma imunidade muito, muito baixa mesmo. E ela vai adquirindo essa imunidade através de 2 fatores. Quais são eles? O primeiro passo, a vacina, né? E o aleitamento materno, tá? E assim, eu entendo também o lado da criança, né? Tem profissional que não gosta, mas quem é que gosta de tomar vacina, né? Às vezes eu queria ser assim. Às vezes, tem que trabalhar hoje. Saúde da criança. Eita, cadê a saúde da criança é assim, ao meu ver. Ou o aluno detesta, ou ele ama. Verdade. Não existe meio termo, né? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, esse podcast maravilhoso, né? Toda semana estamos aqui trazendo mais conteúdo, mais informação sobre essa profissão tão querida por nós, né? Se você não me conhece ainda, muito prazer, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeira e professor na área da saúde e estou aqui com ela. Andressa Vale. Isso! E quem já conhece a gente, né? É só muito obrigado. Só alegria, só alegria, só sucesso. Pois é, por nos acompanhar, né? Deixar aí nos comentários, né? Sempre a cidade de vocês, né? Fala alguma coisinha que a gente gosta de saber mais sobre o aluno, né, Andressa? Com certeza, adoramos feedback de vocês, tá, gente? Até os conteúdos que vocês colocam. Ai, Andressa, ai, Felipe, traz isso, traz aquilo. A gente ama, a gente tá sempre olhando os comentários de vocês, viu, galera? E hoje a gente tem um tema bem especial, né? Que eu vou deixar a Andressa dizer. Qual é o tema de hoje, Andressa? Eu digo com toda felicidade. Saúde da criança. Eita, cadê a palminha? Saúde da criança é assim, ao meu ver. Ou o aluno detesta, ou ele ama. Verdade. Não existe meio termo, né? Quando fala de pediatria em NEO, ou ama ou detesta, né? Exatamente. É difícil ter ali o equilíbrio, né? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Desde a saúde da criança, ali desde quando ela nasce, né? A própria gestação, né? Como é que a gente vai classificar esse bebê. E também o acompanhamento pós, né? Depois dessa criancinha amadurecendo, crescendo, né? Como é que é feito todos esses cuidados, né? O que é que a enfermagem precisa saber. Mas antes de darmos início, né, ao nosso conteúdo propriamente dito, eu vou lembrar para vocês, tá? Do nosso site, que ele está simplesmente com vários cursos incríveis. Vocês precisam conhecer, tá? Então acessem aqui no link, tá na descrição, o EAD Enfermagem, tá? Lá a gente tem mais de 80 cursos voltados para a área da enfermagem. E se você quer se aprofundar mais em saúde da criança, com certeza lá vai ter vários cursos, né, que com essa temática, né? Tem curso sobre vacina, sobre medicação, sobre UTI. Então vai valer muito a pena para o seu conhecimento. Bom, não deixem de conferir. Mas vamos lá, Andressa. Quando fala de saúde da criança, o que é que tu já pensa assim de cara? O que é que tu lembra assim de cara? Eu lembro dos meus alunos, nas minhas aulas, quando eu coloco as fotos dos bebês, as coisinhas mais lindas e gostosas do mundo, e eles ficam, oh, que lindo, que fofinho. Eu só lembro dos meus alunos, né, gente? Porque assim, como eu sou professora também, eu fico em sala de aula, né? E aí, toda vez que eu vou falar de saúde da criança, eu sempre gosto de colocar aquelas fotos, sabe? Que você olha assim e fica com vontade de dar um cheiro no menino. Pronto, eu amo essas fotos, né? Então, assim, quando a gente lembra de saúde da criança, né? Principalmente ali voltado pro bebê, a gente tem aquele, ai, que fofinho. Mas, gente, vamos lá. Não podemos romantizar trabalhar na área de neonatologia e pediatria, tá certo? Porque a responsabilidade é em dobro, tá, gente? Você vai lidar com um serzinho mini, é até que eu costumo dizer. É um mini ser humano, gente. Tão picututinho, tão miudinho, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo que aquela criatura acabou de nascer, né, gente? Então, assim, realmente trabalhar com crianças, né, trabalhar com adolescentes também, né, porque quando a gente fala de pediatria, a gente vai até falar pra vocês, mas a pediatria, ela vai até os 18 anos de idade, né, dependendo aí da literatura, tá certo? Mas como vai até essa idade, então a gente lidar também com adolescentes, tá? Isso. Agora eu acho que o aluno tá pensando assim, o quê? Pediatria vai até 18 anos? Pois Menino, é. bem mais vai que eu já.
Mas sim, né, a gente vai se preocupar porque faz parte até da puericultura, né, Andressa? Isso. Que a gente vai acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança. Então, quando é que realmente a gente, sei que cresceu, virou um adulto ali, teoricamente, no caso, quando vira um jovem, né, digamos 18 para cima, mas até mesmo nesse período da adolescência, a pré-adolescência também, então a gente vai fazer esse acompanhamento. Só que aqui no Brasil, a gente sabe que é uma realidade um pouco diferente, né, Andressa? Às vezes a gente tem digamos assim, um cuidado, uma preocupação maior com a criança, nos primeiros meses de vida, os primeiros anos, que a gente tem, inclusive, várias vacinas, né, que a gente faz desde o dia que Sim, nasce. exatamente. E a gente vai, naquele momento que a mãe sofre, né? A mãe sofre, ela queria que fizesse nela, mas não na criança. Principalmente nas vacinas de 2 meses, né? Que a gente tem aí. Que são várias, né? Exatamente. Aí a mãe criança fica tem morrendo de dó, o bebezinho tão miudinho. Às vezes ela preferia que fosse nela. Mas a gente tem que fazer pelo bem da criança e da população como um todo. Com né? certeza, é até o que eu costumo dizer, Felipe. A criança, gente, ela nasce com a imunidade extremamente baixa, né? Uma imunidade muito, muito baixa mesmo. E ela vai adquirindo essa imunidade através de 2 fatores. Quais são eles? O primeiro passo, a vacina, né? E o aleitamento materno, tá? São as 2 coisas que vai somar para que possa aumentar os anticorpos ali daquela criança, tá, gente? Então, vacina e aleitamento materno é primordial ali na saúde daquela criança, tá? Felipe, vamos contar pro pessoal agora um pouquinho da experiência, né, que a gente tem, né? Eu vou falar um pouquinho logo da minha e logo em seguida, se você quiser falar da experiência que você teve com criança, né? Que eu acho que o pessoal fica curioso aí em casa, né, pra saber da nossa experiência. E até a gente mesmo fica, né? Pois né? Eu fico curiosíssimo. Tu falou que disse que quando eu perguntei assim, o que é que tu lembra de saudade da criança? Ela disse que já lembra dos bebezinhos, aquela coisa muito cuti-cuti. Eu não. Tu lembra das crianças maiorzinhas, né? Eu lembro de criança maiorzinha, aquela criança. Que ela vai tomar vacina, aí é derrubando o consultório, derruba você, derruba o médico, bota de cabeça pra baixo do consultório. Eu lembro dessa criança. Então, pra mim, tem esses 2 cenários, né? Tem aquele cenário muito cuti-cuti. Mais fofinho, cuti-cuti. Mas também tem aquela criança gritando, que derruba, que faz birra. E assim, eu entendo também o lado da criança, né? Tem profissional que não gosta, mas quem é que gosta de tomar vacina, né? Às vezes eu queria ser assim. Às vezes, tem que trabalhar hoje. Fazer igual a criança quando vai se vacinar. Aí eu lembro desse cenário, que pra mim também é um desafio, né? Sim, com A gente vai falar certeza. sobre isso. Mas antes da gente chegar, vamos falar das experiências, né? Antes da gente chegar. Como é a tua experiência, Andressa, com criança? Gente, assim, eu não tenho muita experiência na área da pediatria em si. A minha experiência é mais com a questão da neonatologia, né? Que é os bebês. Por isso que quando me lembrou de criança, eu lembro logo do meu bebê, minha gente. Dos meus cucuquinhos ali, acabaram de nascer, né? As coisinhas bem miudinhas, né? Às vezes um bebê pig, que a gente vai já falar pra vocês o que é um bebê pig, tá? Que é pequeno pra idade gestacional, então ele é bem pequenininho, né? O pezinho dele é bem miudinho, enfim, né? Então, aí, quando eu lembro de criança, eu lembro exatamente disso, porque eu trabalho, gente, até falei já pra vocês nos outros podcasts, né? Eu trabalho em uma maternidade, né? Então, eu fico acompanhando os alunos também em uma maternidade. E aí, o que é que acontece? Eu tenho muito contato ali com esses bebezinhos, né, recém-nascidos. Então, acaba que o convívio que eu tenho, a experiência que eu tenho é mais com a parte da neonatologia. Eu já tive experiência também com pediatria, mas no caso foi mais pelos estágios, né, da faculdade. Mas eu nunca trabalhei em um hospital realmente que trabalhasse em relação à pediatria, tá? Então, o que eu tenho mais o contato é com a neonatologia. E assim, gente, digo logo de antemão que os bebês recém-nascidos, eles estão extremamente fortes, Felipe. Eu fico assim impressionada que tem muito bebê que nasce prematuro, que fica internado na UTI, que você pensa assim, não é possível. Ele não vai conseguir, ele não vai resistir. E, gente, eu juro pra vocês, o bebê, ele consegue. Ele consegue. Depois ele fica grande, ele fica gordo. Você fica assim, caraca, como que pode? Um bebê que era tão miudinho, às vezes nasce com 1 quilo, minha gente, 1,5 kg. As coisinhas assim, bem miudinha. Bebê prematuro de 6 meses, 7 meses. E você diz, não, isso aqui não vai pra frente. Esse bebê não vai conseguir. E acaba que, na maioria das vezes, eles conseguem. Por isso que eu tô falando, são serzinhos extremamente fortes, tá, gente? Então, assim, trabalhar na neonatologia é uma coisa que foge, assim, da realidade. Você fica no mundo deles, você acaba entrando no mundo deles, né? O mundo dos bebês. Então, você cria um amor a cada dia que passa por esses bebês e quer ver eles, o desenvolvimento deles. Então, o vínculo que você pega ali é maior, porque muitos deles
passam até mais de meses internadas, né? Então acaba que a gente vai realmente criando o vínculo não só com o bebê, mas com a família também, com aquela mãe que fica aflita, né, achando que vai perder o filho, né? E que no final dá certo, né? Então é muito incrível, gente, você trabalhar aí nessa área da neonatologia, né? E aí Felipe vai falar. Não, eu fiquei até sem eu fiquei até sem palavras depois do depoimento dele, né, meu filho? Realmente trabalhar com neo, eu acho que é um sonho, assim. Eu não tenho muita experiência com essa parte, né? Eu não lido muito com bebê, porque só pra vocês entenderem, a área de especialização da Andressa é obstetrícia, né, Isso, Andressa? exatamente. Então ela tem muito contato com a mãe e esse binômio mãe-feto, né? O Isso. bebezinho. Já minha área não, minha área é tratamento de feridas. Então, pode ser que tenha uma criança que necessite de um curativo, de um acompanhamento? Pode, inclusive eu já peguei. Mas é mais difícil, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos pacientes que têm feridas crônicas, né? Eles são mais adultos e idosos, principalmente. Então não é muito meu público, embora eu já peguei, assim, Sim. vários casos, mas é como eu disse, é de criança maiorzinha, sabe? Por exemplo, um bebê com ferida não é muito comum, assim, um não, bebê neo, né? não, Com ferida, né? não. Imagina, Deus o livre. Um bebezinho pode até acontecer, mas é muito difícil. muito raro, graças a Deus, né? Uhum. Que a preocupação é outra. A minha experiência com bebê é mais. Eu não tenho muita experiência com bebê, admito. É mais com meus sobrinhos. Né? Quem nunca, Então, né? uma bênção, né? Uma bênção Exatamente. de E Deus, né? lembrando, viu, pessoal? Lembrando aqui só um adendo, viu? Que é proibido colocar o bebezinho no bolso do jaleco e levar pra casa, viu? Tá bom, Nazaré Tedesco. Que às vezes dá essa vontade, né? Da gente pegar um tão fofinho e levar-se embora. Mas não pode, viu? Lembrando que não pode. A hora. Pois é, brincadeiras à parte, né? Eles são realmente, como a Andressa disse, é muito fofinho, muito lindo, mas é muito perigoso, digamos assim, né, Andressa? Sim. Porque qualquer errinho, às vezes ali até medicação, tudo que vai fazer é muito pequenininho, doses muito pequenas. Às vezes uma dose que para o adulto estaria de boa, para um recém-nascido é uma dose fatal. Isso. Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque tudo, a estrutura daquele bebezinho é muito frágil, é muito sensível, os vasos, toda a musculatura, né, as nervações não estão totalmente desenvolvidas. Então é um risco assim maior, né, Por isso que eu Andressa? falo pra vocês que o cuidado, né, assim, a atenção, ela tudo vai ser dobrada, tá, minha gente? Então, assim, a gente vai muito na rotina, né, de fazer a medicação pra adulto. Pra criança não existe rotina. Não existe, mas é porque eu tenho ali a rotina de fazer a dipirona dessa forma. Não, gente, pra criança não existe isso, porque pra criança, cada criança vai ter uma dosagem diferente, né? Então, se você for de rotina, você E utiliza muito vai, peso também, né? com No caso, né? Então a certeza. gente sempre tá. É uma das metas aí da enfermagem, sempre tá vendo esse peso, porque o peso da Isso. criança, ela oscila muito, principalmente nos primeiros meses de vida, as Sim, primeiras semanas, né? exatamente. Então sempre vê certinho esse peso, às vezes o médico pode até fazer uma prescrição, mas aí se o peso estiver mudado, a gente já tem que sinalizar também a equipe, Já muda né? também a Porque muda a dosagem da dosagem, né? medicação, E sempre vê exatamente. junto com o médico, né, se for ter alguma alteração. É. Mas aí, Andressa, tu falou, né, que lida muito com a gestante, com o bebê, né, com o recém-nascido. Quais são os desafios que tu encontra, assim, principalmente com esse público? Gente, assim, quando a gente fala de criança, né, bebês, né, que é a neonatologia, pediatria, quando a gente fala desses serzinhos, não é só aquele ser, tá? Não é só a criança, não é só o bebê. A gente lida muito com a pressão dos pais. É o principal ponto, né? A chave aí do desafio, tá? Por quê? Porque normalmente os pais, eles são, não vou dizer todos, mas a grande parte. Quando a gente vai fazer um procedimento na criança, eles já vão ali com certa pressão, olhando pra ver se você tá fazendo certo. Tá errado? Tá não, tá certo. Eu digo muito que isso é o pai cuidadoso, é o pai que realmente tá presente ali na vida daquela criança, tá? Então o certo é realmente ficar. Mas tem alguns, gente, que fogem do controle, que fica assim, uma coisa que acaba atrapalhando. Ao invés de você ajudar, atrapalha. Como, por exemplo, quando você pede pra, na hora de uma vacina, segurar o bebê. Tem pais que não conseguem segurar a criança, que não tem esse controle de segurar. Pois se não tem um controle, deixa que eu consigo outro profissional, mas eles não querem outro profissional. O problema tá aí, eles querem segurar, mas eles não sabem a forma correta de segurar. A gente fala, a gente mostra,
Mas muitos não querem. Dá para outro profissional, né, segurar para fazer isso. Não, porque pode correr o risco de fraturar meu bebê, pode correr o risco de quebrar um braço, né? Então, assim, eles preferem por si só segurar. Porém, tem esse problema que eles não sabem segurar muitas vezes, né? Ou então fica causando uma certa pressão ali na situação, né? A gente vê, por exemplo, o pai chegando e diz assim: olha, você faça direito a medicação, viu? Já chega falando isso. Pra que falar isso? A gente sabe que tem que ser feito correto, né? Da forma correta. Então não precisa chegar sendo arrogante, colocando medo, colocando pressão na equipe, porque isso é muito ruim, gente. A gente às vezes erra. E às vezes o erro vem daí, né? Exatamente. Vem justamente por conta dessa pressão, né? Que o pai colocou. Por exemplo, na hora de fazer uma BCG, né? Que a BCG tem que formar aquela pápulazinha, né? Toda bonitinha. Gente, normalmente quando a gente faz, forma-se a pápula. Mas às vezes, quando o pai já chega colocando pressão, por exemplo, eu digo pelos meus alunos, estagiáriozinhos, né? O bichinho tudo lá. Aí às vezes é uma aluna que toda vez que vai, acerta a BCG. Aí quando chega o pai colocando pressão, a aluna erra. Fica nervosa, né? Ela erra e não forma a pápula. Ah, Andressa, faz mal não formar a pápula? Não, gente. Mas o ideal é que forme a pápula, tá certo? Então, assim, não é um erro não formar uma pápula. Mas acaba que a certeza que eu tenho de que aquela minha BCG ela foi feita perfeita é quando ela forma aquela pápula, que é aquele mondrongozinho, né? Que inclusive a gente tem até cicatriz, né? Ó, fica até a cicatriz na gente no braço, tá certo? Então, essa pápulazinha ela se forma exatamente por conta de uma BCG que foi feita de forma perfeita, tá bom? Certo, E aí, Felipe? no caso, para os pais, digamos, se tiver algum pai que estiver assistindo, o que é que tu dá de dica, assim? Pra que na hora que ele for segurar a Pronto. criança, como Eu é a acho forma assim, correta, assim, de pronto. Eu acho segurar? assim, o pai ele tem que ficar atento, né? Isso é fato. Ele realmente tem que procurar saber qual é a medicação que está sendo feita, qual é a vacina que tem que ser feita. Isso eu acho extremamente importante, esse cuidado que o pai tem de realmente saber o que está sendo feito no filho dele. Tanto que tem pais que às vezes confiam até demais e nem perguntam, que aí eu já acho errado. Eu acho que realmente o pai ele tem que procurar saber o que é que está acontecendo ali com a criança, tá? Mas assim, a forma correta é a enfermagem que sabe. Se a pessoa está trabalhando ali naquela área da pediatria, não tem o que você interferir, não tem o que causar uma pressão, não tem que colocar medo no profissional. Se ela está ali na pediatria, se ela está ali na neonatologia, é porque ela tem experiência com isso. Então não precisa colocar pressão naquele profissional, porque isso às vezes só pelo nervosismo, né, pela pressão que você tá colocando, tem gente que não aguenta, gente, Eu já trabalhar sob vi, pressão. com certeza, Andressa, um ponto importante. Inclusive, eu já vi casos de ameaça, realmente Sim. ameaça, né? Assim, casos absurdos mesmo, de violência, assim, moral e tudo, por causa de ameaça, né? Se você errar tal vacina, se você errar tal É... coisa, eu venho aqui de novo. Tipo, principalmente quem trabalha em PSF, Aí né? você Que imagina, né, a pressão que fica o Oxe, principalmente profissional, em né? PSF, que você trabalha numa comunidade, todo mundo se conhece, né? Sim. Aí às vezes vem essas situações, são bem desafiadoras. O desafio que eu acho também, até tu falando de vacina, eu me lembrei, é na criança maiorzinha. É, como eu tava dizendo, na criança maiorzinha, quando vai se vacinar, que ela já sabe, ela já entende, e ela já sai de casa com aquele medo, né? Até porque ninguém gosta de ser furado. Eu, pelo menos, não conheço alguém que goste de tomar vacina, né? Não, não, até hoje eu não conheci. A gente toma porque é necessário, mas gostar mesmo, a gente não gosta de ser furado. É um procedimento que dói, é incômodo, né? E a criança, ela sabe muito bem disso. Então, quando ela vem pro consultório, algumas já vem muito agitada, ansiosas, e realmente faz aquela birra, como eu falei no início, né? Elas querem quebrar tudo. E aí, nesse momento, nossa postura enquanto profissional é tentar acalmar essa criança. Então, a gente pode tentar utilizar de brinquedos, algumas técnicas ali mais lúdicas, para tentar distrair um pouco essa criança, deixar ela mais confortável. Quando ela se acalmar, e sim fazer, né, a administração daquela vacina. Mas o que é que eu percebo? Alguns pais colocam pressão, às vezes, aí não é no profissional, mas é na própria criança, né? Sim. Fica colocando trauma na criança. Lembro quando eu estava na época do estágio, às vezes eu ia vacinar, e às vezes não era nem vacina, às vezes eu só tava no posto, ou então no hospital, às vezes em outra coisa, só porque tava de jaleco, e a mãe ameaçava a criança. Ela É. ficava tipo, olha, se você não fizer tal coisa, tá vendo ele ali? Ele é doutor, tá vendo? Ele é doutor. Eu vou mandar você pegar eu vou mandar ele pegar você e ele vai te furar. Aí a criança, não, não, eles, pois é. Aí ela dizia até pra mim, eu ficava assim, eu ficava agoniado com É. essas histórias, eu não gosto disso, porque eu nem tive contato com a criança ainda, e a criança já tá com ódio Um na minha trauma, cara. né? Já tá Eu lembro traumatizada que quando eu já. ia pro estágio de saúde da criança, que eu ia na época era no hospital, tinha criança que eu nunca nem tinha nada, assim, não tinha tido contato com a criança ainda, e quando eu cheguei, a criança já me detestava. E quando a Porque, criança já entra na sala chorando, é,
Porque a criança me detestava por causa da mãe. Porque É. ela viu eu passando lá nos corredores, apontou pra mim e disse: olha, se você não se comportar, ele vai vir aqui, vai furar você com uma agulha enorme. Eu vou... E às vezes ela dizia isso pra mim, na minha frente também. Ela dizia: olha, tá vendo esse menino aqui? Pode pegar lá, vai pegar a agulha pra enfiar nele. Aí o menino começava o escândalo. Começava... Eu digo: meu Deus. Eu digo: não pode ser assim. Não pode, porque você tá criando trauma na criança, né? A criança já tem uma dificuldade, você já tá colocando mais dificuldade, gerando medo. É por isso que alguns adultos hoje, eles têm medo mesmo, fobia, que às vezes Que é apaga, a síndrome do desmaia, né? jaleco branco, né? Isso, né? Que eles ficam com pânico, né? De serviço de saúde e tudo, e às vezes advém dessas condutas, né? Do pai colocar Exatamente. medo, colocar pressão. Então, um dos desafios que eu identifico é isso também, né? Esse ambiente, a gente tem que fazer de tudo para acalmar essa situação. Chamar a mãe também, orientar, né? Que essa conduta não é a mais adequada, vai gerar prejuízo ali psicológico para aquela criança, né? Que ela vai ter uma recusa muito grande de buscar assistência à saúde. Então, são pontos desafiadores, mas com a prática, a expertise, a gente vai conseguindo driblar, né, Andressa? Isso, exatamente. Vamos falar agora para vocês, minha gente, a diferença que nós temos aí entre neonatologia e pediatria, porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? São os mesmos cuidados, mas inclusive a gente até já falou um pouquinho para vocês a diferença, né? Logo no começo do vídeo, que eu falei porque eu tinha mais experiência com a neo e Felipe falou que tinha, né, mais contato com a Com a pediatria, PEC, tá isso. certo? Mas vamos lá, o que é considerado neonatologia? A neonatologia, gente, ela vai desde o primeiro dia de nascido, né, daquele bebê e vai até os 28 dias, tá? Então é aquela fase de adaptação que a gente chama, né? A fase que agora ele está extrauterino, ou seja, fora do útero. Então essa fase de adaptação, que é uma fase na qual a criança ela pode ter mudanças, né, principalmente ali em relação à temperatura, né, em relação à criança ter uma queda de pressão, né, porque a pressão do neonatal é diferente da pressão do adulto, tá, gente? Então essa fase da criança se adaptar, tudo isso vai estar relacionado àqueles primeiros dias de vida, tá certo? Então, a neonatologia, ela vai ser até os 28 dias. Passou dos 28 dias, já entra na pediatria, tá, gente? E a pediatria, ela vai ser bem mais ampla, tá? Porque ela vai até os 18 anos de idade da criança, tá? Que aí, no caso, já não é mais criança, né? Já vai ser adolescente, né, gente? Já entrando aí na fase adulta, né? Porque 18 anos a pessoa já tá toda formada, né? Mas, segundo alguns estudos, né, comprovam, né, que a criança ela é considerada até os 18 anos de idade. Tem algumas literaturas, né, que falam que são 16 anos, né? Mas, enfim, a gente preferiu deixar aí os 18 para vocês, né, que engloba aí mais completamente, porque cabe aí a criança e o adolescente, tá? Exatamente. E caso vocês tenham dúvidas, pessoal, ainda sobre esse assunto, eu vou deixar uma dica, tá bom? Olha só, aqui na nossa plataforma, no EA de Enfermagem, a gente tem cursos específicos que trabalhamos sobre a temática de saúde da criança e do adolescente. Então, a gente tem, por exemplo, o curso de Administração e Organização dos Serviços Pediátricos e Neonatais, então vai trabalhar os dois públicos. A gente tem imunização, né, conceitos e técnicas de vacinas em crianças e adolescentes, porque muda, né, Andressa? A forma, o local como a gente vai administrar, seja na criança ou no adolescente, tem que ter todo esse olhar diferente. E também a enfermagem pediátrica e neonatal. Olha só, esse de enfermagem pediátrica e neonatal, eu sou apaixonado, porque ele vai falar justamente dessa área, né? Que é tão completo. Então, olha só, é um curso de 180 horas, tá? Esse de enfermagem pediátrica e neo. Então, se você tem interesse, né, quer aprender mais, já fica a dica aí, né? É Lembrando muito que bom, tem viu? 180 180 horas, horas, Felipe, exatamente. É top. bom, muito bom. Pro currículo excelente, né? Exatamente, principalmente para quem quer trabalhar nessa área, né, de maternidade ou então UTI neonatal, ter um curso desse vai fazer toda a diferença, né? Então é Sim. 180 horas, né, com certificado reconhecido pelo MEC, lembrando que vale como hora complementar, né, como hora de extensão para a faculdade ou para algum curso que caso você precise. Então vale muito a pena, né? E aí, Andressa, já que a gente está falando nessa temática, né, de NEO e de PED, acredito que quem está nos assistindo já entendeu, né, que o NEO é até 28 dias, você já tem ali 4 semanas, né, de nascido, digamos, seja aquele primeiro mês, que é o mês mais crítico, né, Isso. o mês mais complexo, e é aquele mês também que a gente pensa na saúde da criança, mas também pensa na mulher, Com principalmente aquela mãe de certeza. primeira viagem, né, porque a gente da enfermagem, como tu disse, eu sei, a enfermagem sabe como pega o bebê, a enfermagem sabe como é que, ela sabe o que tá fazendo. Mas e a mãe, que nunca cuidou, nunca pegou em ninguém? Às vezes até a mãe ela tem um medo, né, de como é que vai pegar esse bebê, como é que vai banhar e tudo. Então, entra aí a nossa função também de enfermeira, a parte de orientação, né, de educação em saúde, de ensinar,
né? Então, na tua prática, eu acredito que você acabe também ensinando muitas mulheres, Sim, né? com Assim, certeza, gente. Assim, mesmo sendo mãe de primeira viagem, né? Tem algumas que ainda têm algumas angústias, alguns medos, né? Por conta da gravidez anterior, né? Por conta da experiência que ela teve, que muitas vezes não foi uma experiência positiva, e aí ficou esse trauma. Por exemplo, com a amamentação, que depois a gente vai até comentar um pouquinho com vocês, né? Sobre esse tópico de amamentação que acaba relacionando também com o RN, né? Que é o recém-nascido. Mas algumas mulheres, elas têm esse trauma de amamentar, né? Então, quando existe isso, né, logo assim de cara, né, que a mãezinha já faz dizendo, eu não quero amamentar porque eu sofri demais, o meu bico, né, o mamilo, né, ficou todo rachado, eu tive, o meu leite empedrou, né, que é o engurgitamento mamário. A gente escuta muito isso das mães, e aí elas já chegam ali traumatizadas, né? Então, a gente tem que ir aos poucos, abrindo a mente daquela mulher e tentando transformar a amamentação em algo que chega a ser prazeroso, porque normalmente, gente, os primeiros dias, né, até mesmo o primeiro mês, ele acaba sendo um desafio muito grande para a mulher. Até ela se acostumar, né, com aquele processo, né, até também o bebê se acostumar a aprender a mamada correta, a mulher ela vai sofrer um pouco, digamos assim, tá? Mas depois que passa essa fase, a amamentação ela tem que ser prazerosa, tá? Tanto que tem mães que às vezes o menino tem 3, 4 anos de eu conheço. idade e a mãe não quer mais deixar de dar o peito para a criança, porque para ela ali é um momento de prazer, é uma Uhum. troca de É o vínculo que momento eles mãe e têm. filho, né? Exatamente, quando você vê ali os olhinhos deles assim, ó, olhando para você, né? A mãe não quer deixar de dar o peito pro menino, minha gente. Essa é a realidade. É difícil pra mãe. Tanto que hoje eu tava conversando com uma colega de trabalho e ela é enfermeira, sabe? Ela disse que o maior sonho da vida dela era dar de amamentar. E logo nos primeiros dias foi muito sacrifício pra ela dar amamentação. Mas mesmo assim ela persistiu, Não e ela persistiu, né? continuou. E ela disse que hoje em dia a criança dela tá com 3 anos e 2 meses. E ela disse que tá sendo mais difícil pra ela do que pra criança. Eu acredito. A amamentação, deixar de mamar. Eu acredito. Porque se torna aquele vínculo, né? Aquela coisa tipo, ai, tá crescendo de fato, né? Então, assim, É, é sobre o, como o pessoal diz, encerrar ciclo, né? E é sim, é difícil, é difícil. difícil você encerrar um ciclo, e um ciclo que pra É. ali pra mãe foi por muito tempo, né? Tem uma prima minha, né, que ela já é mãe, só que o rapazinho dela, ela tem 9 anos, o filho dela já. Já faz tempo, né, 9 anos. Aí várias vezes ela se pega, assim, às vezes eu vejo ela mexendo no celular e olha nas fotos de quando ele era bebezinho, inclusive do dia do nascimento dele. As Sim. enfermeiras dando o primeiro banho e todos aqueles cuidados, e ela fica olhando e fica emocionada. Ela diz, ai meu Deus, eu não tenho mais ele assim. Aí ela diz que os planos dela pro próximo ano é justamente engravidar. Porque ela diz que quer ter de novo isso Esse de novo. momento, Entendeu? Ela né? que morre de saudade, entendeu? É. Então foi muito prazeroso pra ela. E é dessa forma. Quando fica essa experiência positiva, é muito bom para a mãe, mas às vezes nem sempre É. fica, né? Por exemplo, tem muita gente que ficou com experiência negativa do parto em si, né? Já voltada aí um pouquinho da obstetrícia, né, que é a minha área, tem muita mãe que chega dizendo que não quer mais ter filho de jeito nenhum, porque ela não quer parir novamente da mesma forma que foi. Mas assim, gente, cada gestação é diferente, cada parto é diferente, tá? Aí ela fica colocando, por exemplo, muitas pessoas, né? Colocar a culpa no profissional, né? Mas o profissional que fez minha cirurgia, ou então o profissional que fez o meu parto normal, foi um profissional que me fez violência obstétrica, enfim, enfim. Mas aí você tem que abrir a mente dela de que todo parto vai ser diferente. Ali foi da equipe que ela pegou, não necessariamente a próxima equipe que vai estar lá vai ser a mesma, tá? Então ela pode pegar pessoas diferentes, equipes diferentes, que vai dar uma experiência positiva para ela do parto, né? Então quando a gente vai abrindo mais a mente, né, dessas pessoas, né, acabam que muitas vezes elas mudam essa concepção, né, de realmente não ter mais filhos, tá? Então, por isso que é preciso a orientação, como você falou, né? A conversa é importante, né? Tanto com a mãe, né, como também, por exemplo, com a criança. A criança, gente, que tem 6 anos de idade, até 4 anos mesmo, ela já consegue ter um entendimento. Então, por exemplo, às vezes a criança tem 5 aninhos de idade, você vai fazer uma vacina dela,
Conversa com a criança, minha gente. Você não tem que falar só com a mãe, não. A criança, quando ela tem essa idade, ela já começa a entender. Então, você tem que ganhar primeiro o coração dela, acalmar aquela criança, tá? Porque às vezes a gente esquece da criança, a gente só fica ali presa na mãe, né? Porque a mãe tá ali nervosa, tá com medo, tá isso, tá aquilo. Mas quando você ganha o coração daquela criança, ela vai aprender a confiar em você e vai ficar um pouco mais calma. Não vou dizer que ela não vai chorar. Porque normalmente quando a gente coloca a agulha, elas choram, né? Não vou dizer que não vai chorar, mas que elas ficam mais calmas, ela tira um pouco do medo que ela tem de você, entendeu? Então, o profissional, na hora de fazer o procedimento, vai fazer uma diferença enorme, tá? E também, a gente já que tá falando sobre isso, a questão da confiança é você ser sincero, né? Que às vezes a criança vem, como a Andressa tá falando, é uma criança maiorzinha, às vezes ela pergunta, vai doer? E aí tem profissional que diz, não, não vai doer, prometo a você, não dói. Aí vai lá, E dói. dói. Aí a É, criança faz o quê? Perdeu a confiança, com ela não vai mais certeza. acreditar em você. Então é interessante, né, já fica a dica aí pras mães e os pais, né, que eles já conversem com a criança antes, né? Dizer, olha, a gente vai fazer, digamos, se for um exame, olha, a gente vai fazer um exame, vai tirar um pouquinho, vai vir uma picadinha, vai doer um pouquinho, assim, já vai conversando com a criança sobre isso, porque ela já vai trabalhando na mente dela. Diz, olha, vai ser um pouquinho doloroso, mas você vai conseguir, você é forte, você vai enfrentar. E a criança, ela já vai tendo aquele preparo, já vai entendendo. Muitas vezes eu vejo que tem pais que fazem isso, principalmente para coleta de exame ou para vacina, e eu vejo um bom efeito, sabe, Andressa? Não sei se tu já viu pais conversando assim antes, dias antes. Sim, com certeza. E aí eu já vi várias vezes isso. O pai conversa antes com a criança, digamos, uma semana antes, ele já vem conversando, olha, Já vai faz todo o doer. preparo emocional, Isso, olha, né? vai doer, mas vai dar certo, você vai conseguir e tudo mais. Então a criança ela já vem bem madura, digamos Preparada. assim, né? Uhum. É claro que no limite dela, mas ela já vem bem madura, bem preparada, ciente do que vai acontecer. E aí ela consegue ficar mais tranquila, porque ela já sabe. E pronto, e depois que a gente faz, né, ou a coleta do exame, digamos, tirar um sangue, ou então vai fazer uma vacina, o que for, a gente consegue fazer o procedimento, como a Andressa disse, às vezes chora, mas não é aquele choro absurdo, aquela coisa desproporcional, ela chora ali, às vezes, porque também tem criança que nem chora, É, né, tem porque já criança que tá não tão chora. preparada que não chora, e aí o pai vai lá e a gente também, o profissional, a gente parabeniza aquela criança, diz, olha, parabéns, você foi muito forte, você foi uma guerreira, e você foi um super-herói. E ele sai morto de feliz, sai com um sorriso de orelha a orelha e diz, pronto, quando for... Aí eu já fiz isso, sabe, assim, de vacinar e eu parabenizei a criança. É. Aí depois, Eita, você é o Superman, é, você é muito forte. aí ele bota um É. sorrisão daqui pra cá e diz, pois próximo ano eu venho de novo, tio. Ali pode vir. Aí é muito bom isso, porque a criança já vai se preparando e ela já vai se tornando assim, vai crescendo um adulto mais seguro, né? Assim, mais confiante para buscar o serviço de saúde, né? Então isso é importante. Agora vamos voltar um pouco, Andressa, lá pro bebezinho mesmo, né? O recém-nascido. Porque quando a gente fala de recém-nascido, a gente tem que lembrar também da prematuridade, né? Sim. Que é muito comum o bebê prematuro. E é uma coisa que às vezes os pais ficam com dúvida. Como é que a gente classifica, né? O que é um bebê prematuro e o que não é prematuro? Como é que a gente faz essa classificação? Gente, assim, quando a gente fala de bebê prematuro, né, são as mães que têm o bebê antes das 37 semanas, tá certo? Eu acho que você já deve. Ah, nasceu de 7 meses. Você já deve ter escutado, né, esse termo, né? Que Que a gente, são. só te interrompendo um pouquinho, perdão. Que a gente da enfermagem, a gente esquece dos meses, né? Porque, tipo, É. antes da faculdade, eu só perguntava assim, tá de quantos Quantos meses? Aí meses? a mulher, É. 28 semanas. Aí eu, tá Ficava. igual aquele meme da Nazaré, contando assim. Eu, oi, quê? Aí depois que a gente entra na enfermagem, a gente esquece dos meses. A gente não pergunta Verdade. mais quantos É, só as meses. semanas, né? Inclusive, um dia desse eu perguntei pra uma moça, né, tava gestante, eu disse, tu tá de quantas semanas? Ela disse, eu tô indo pro 8º mês. Aí eu, quantas semanas dá isso? Agora o efeito foi Aham. reverso. Mas enfim, continue, É Andressa. verdade. Isso é muito verdade, viu, Felipe? Na Não nossa é? prática é desse A jeito. gente, É. não, eu digo, vai, tô indo pra 8ª semana. Aí eu pensando, 8º mês, perdão. Aí eu, É. quantas semanas? É desse jeito. Mas enfim, né, gente? Então, assim, os bebês prematuros, eles são considerados todos aqueles bebês que nascem abaixo das 37 semanas, tá? E nessa classificação, a gente tem também a questão do peso do bebê, tá? Então, assim que o bebezinho nasce, a gente classifica em bebês PIG, que significa pequeno para idade gestacional. Bebês AIG,
que é adequado para idade gestacional, e bebê gig, que era grande para idade gestacional, tá? O que seria um bebê pig, né? Para que vocês entendam. São os bebês que nascem abaixo de 2,5 kg. Eles são considerados bebês pig, tá? Isso. No caso, se fosse um bebê que nasceu no tempo correto, né? Digamos assim. Isso, E só para exatamente, vocês entenderem, a gente tem uma classificação em relação à idade. Por isso que a gente pergunta assim, tá de quantas semanas? Porque cada semana da gestação, né, ela tem sua importância, né? Então, cada fase vai acontecer em uma determinada semana. Então, por isso que a gente se preocupa mais com a semana do que com o mês, né? Se é um mês, 2 meses, mas pelas semanas, né? Então, a gente tem o bebê prematuro, que é o quê? A gente tem uma janela de tempo, que é o considerado ideal para aquele nascimento, que é entre 37 até 42 semanas. Então, o bebê nasceu nessa fase aqui de 37 a 42, ele é considerado um bebê a termo, né? Que significa o quê? A tempo, ou seja, está no tempo correto. Entre 37 até 42 semanas ele é a termo. Aí no bebê a termo, ele tem um peso ideal, né? Que o peso ideal seria ali entre 2.500 gramas até 4.000 gramas. Então, nessa janela aí, no bebê a termo, a gente considera que ele está saudável, que ele nasceu com uma boa semana, com um bom peso. Isso no bebê, né, que nasceu ali dentro, nessa faixa, né, de 37 até 42 semanas. Agora, se for um bebê prematuro, né, que aí sim, ele nasceu com uma maturidade menor, né, porque ele ainda não atingiu as 37 semanas. Então, é um bebê ali que tem 36, 35, às vezes até menos, né, então a gente vai classificar esse bebê de outra forma. Aí por isso que a gente classifica o peso, né, de acordo com a idade que ele nasceu, né, a idade gestacional, porque às vezes dependendo do bebê, se for um bebê prematuro, né, dependendo do caso, às vezes ele vai realmente nascer com menos de 2 quilos, né, às vezes com 2.500, que nem a Andressa estava dizendo. Então por isso a gente sempre vai considerar em relação à idade gestacional, né? Qual foi a idade, né? Então a gente tem o bebê prematuro, que é aquele que nasce antes das 37 semanas. Temos o bebê a termo, de 37 até 42, e temos o bebê pós-termo, que é aquele bebê que nasce pós o esperado, né? Que vai nascer com 43, 44 semanas, e vai ser bem arriscado também esse parto, né? Assim, Sim, Andressa? com certeza, até porque a placenta ela tem um prazo de Exatamente. validade, Então né? a gente tem os riscos, né? Tanto do bebê prematuro quanto do bebê pós-termo, né? Então a Isso. gente, por isso que cada semana ela é muito importante, principalmente nessa fase final da gestação, a gente saber a semana certinha, Isso, né? exatamente. E assim, gente, falando do bebê gig, né? Que o bebê gig é aquele bebê acima de 4 quilos, né? Aí a gente olha assim, um bebê grande, gordo, aí fala, ai meu Deus, que coisa linda. Porque realmente, gente, um bebê com mais de 4 quilos é lindo. É É lindo. mesmo. É lindo. Você olha assim, meu Deus, que coisa gostosa, meu Deus. Você fica com vontade de pegar pra casa e levar. Só que nesse caso não dá pra colocar no Não dá, bolso do jaleco. lembrando que não Não dá. pode levar. Mas não dá pra Lembrando colocar. que não Mas não, pode. é sem condições de colocar no bolso Teria do que ser numa jaleco, porque é mochila, 4 né? quilos, Teria que tá ser numa certo? Tem que ser numa mochila. mochila, tá, gente? Porque o bebê de 4 quilos é um bebê assim, bem xoxundinho, a coisinha mais gostosa do mundo. É, no jaleco não cabe, não. Não cabe, não cabe no bolso do jaleco, né? Mas assim, gente, quando a gente fala de bebê gig, a gente também não pode romantizar, tá certo? Porque lindo é, como eu falei pra vocês. Mas eu tenho que ter um cuidado, porque assim, a maioria desses bebês que nascem gig são de mulheres com diabetes, né, gestacional. Tá certo? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria são de mulheres que teve diabetes gestacional. Então, ali foi por conta, né, que ela não estava tendo o controle da insulina, o controle do nível de açúcar no sangue, e aquele bebê, ele cada vez mais foi aumentando e engordando. Então, não foi de forma saudável que aquele bebê engordou. Entende isso? Por isso que eu não posso chegar para vocês e só romantizar, dizer que é lindo, que é perfeito, um bebê grande, bebê gordo. É igual a gente romantizar a obesidade, tá? Mas nesse caso, infelizmente, né, muitas mulheres ficam susceptíveis. Então, assim, é culpa da mãe ela ter tido diabetes gestacional? Na maioria das vezes não, tá, gente? Por conta que realmente é a questão hormonal. A mulher, ela sofre essa mudança hormonal durante a gestação. Então, infelizmente, qualquer mulher pode estar susceptível até a diabetes gestacional. Porém, algumas realmente fogem do controle. Aí vem aquilo na cabeça, não, tenho que comer por 2. Né? Aí esse negócio de comer por 2 é que tem um problema, porque é aí que ela vai comer muito, comer muitas vezes muito doce e, infelizmente, a insulina ela não consegue mais dar conta, né? E a pessoa ela precisa ali de ter um suporte de medicação, né? Para realmente ela seguir adiante a gestação. Então é perigoso, tá, gente? Não é algo
que eu vou romantizar pra vocês, porque realmente um bebê grande ele é lindo, porém, né, ele não podemos romantizar porque ali não foi engordado de forma saudável, É. tá? E tem os riscos também do nascimento, né? Porque até mesmo tanto na mãe que tem diabetes gestacional e também no bebê que tá pós-termo, como eu falei pra vocês, é o bebê que já passou de 42 semanas, muitas vezes ele ainda tá ganhando peso, né, dentro da placenta, ali dentro do útero, tá engordando, tá crescendo, e às vezes não tem mais muito pra onde crescer, né, Andressa? Não tem nem mais líquido amniótico suficiente, né? Então tem vários riscos, então por isso que a gente tem que acompanhar essa gestante de perto, né? Principalmente nessa fase final da gestação, junto com o médico, né, com o obstetra e tudo, para que decida ali o melhor tempo, né, para o parto, se é preciso interromper ou não aquela gestação. Então, tudo isso é importante. Agora, falando realmente do nascimento, né, quando o bebê nasce, a gente vai ter vários cuidados já no primeiro dia de vida, né, Isso, Andressa? vamos falar pra E aí vocês vamos agora um lembrar para o aluno, então se pouquinho. ele não conhece, né, vamos falar quais são esses cuidados, que é bom até para quem já quer ir para a maternidade, assim como tu tem experiência, para quem quer ir, né, que às vezes o aluno, como tu tava falando naquela hora, o adulto, a gente tem as medicações de rotina, eu faço assim, assim no adulto, e na criança não. Então, às vezes pode ser que tenha alguma até enfermeiro ou então técnico de enfermagem que tem experiência com adulto, mas quer ir trabalhar com criança. E aí, quando ele vai pro NEO, é como se dissesse assim, poxa, eu tenho que ir com a mente limpa, porque eu vou ter que aprender muita coisa do zero, Sim, do né? zero. É como se você não soubesse de De nada, digamos nada, assim, porque é outro verdade. mundo, né? Outro mundo, E aí, completamente Andressa, quais diferente. são esses cuidados, né, que a gente faz no recém-nascido ali, no primeiro dia de vida, ainda no hospital? Quais são esses cuidados? O que é que a gente faz, né, na criança? Muito bem. Assim, gente, nós temos duas formas de nascimento, né? A gente tem um parto normal e a gente tem a cesárea, né? Quando é no parto normal, né, digamos que os primeiros cuidados, né, que você vai ter é um pouco parecido com a cesárea também. Porém, tem um detalhe, né? Quando o parto é de forma vaginal, né, o que é que acontece? Na hora que o bebezinho ele tá ali passando pelo canal vaginal, automaticamente na hora da passada, né, que o bebê tá ali passando no canal vaginal, vai fazer a compressão dos pulmões, ou seja, aperta o pulmão e automaticamente esse bebê ele vai colocar o líquido amniótico para fora, tá? Então aquele líquido que fica ali na barriga da mãe, muitas vezes na hora do momento do parto ele vai pro pulmão e aí na hora da liberação que tá ali passando no canal vaginal, esse líquido ele vai ser, né, espremido no pulmão e ele sai, tá bom? Isso acontece no parto normal. Já quando é na cesárea, o que é que acontece? Infelizmente não tem essa compressão nos pulmões. Então não vai comprimir o pulmão e o bebê ele vai ficar mais secretivo, que é o famoso resto de parto, que a gente chama, né? Que às vezes a gente fala assim: "Ah, esse bebê tá cheio de resto de parto". Quando você realmente procura saber a fundo, provavelmente essa mulher ela teve uma cesárea, né? A cesárea, gente, infelizmente não tem essa pressão dos pulmões que faz. Então, o bebê, ele vai realmente ficar com a maior quantidade de secreção no pulmão, né? Então, é interessante fazer muitas vezes a aspiração, né, ali das vias aéreas daquele bebê, justamente por esse fato, né, de ficar muito secretivo. Porém, não são todos os bebês que têm essa necessidade de fazer essa aspiração, tá bom? Outro detalhe também que eu tenho para falar para vocês, né, que a gente faz ali logo no momento do nascimento do bebê, é o nitrato de prata, né, que a gente aplica diretamente no olho do bebê, né, umas gotinhas, né, que é para quê? Para evitar a conjuntivite bacteriana, tá? O que seria essa conjuntivite bacteriana? Gente, ali quando o bebê tá passando principalmente no canal vaginal, o que é que acontece? Ali na vagina da mãe possuem bactérias, né, que nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Porém, o que é que acontece? Quando ele passa, ele leva todo tipo de bactéria. Então, ele corre o risco de adquirir uma conjuntivite bacteriana. Então, automaticamente já se faz, né, a administração desse nitrato de prata para evitar com que essa criança ela tenha essa conjuntivite bacteriana. Tá certo? Então, um dos cuidados que a gente faz é esse. Outro também, a administração de vitamina K. Inclusive, ela é se feita intramuscular, a gente faz no vasto lateral da coxa, tá? Então, essa vitamina K, ela tem como função anti-hemorrágica, que é para prevenir hemorragias, tá? Então, são cuidados, gente, de imediato. O bebê nasceu, a gente já deve fazer esses cuidados, tá? Então, a gente envolve ali o RN para prevenir uma hipotermia, né? Porque às vezes o ambiente que tem ali vai ser um ambiente frio pro bebê, ele tava ali intrauterino, então a barriga é quentinha, né? O líquido esquenta ele. Então, quando ele sai em um ambiente extremamente estressante, né, para ele.
né? Ele vai ter contato com frio, né? Ele vai ter contato com barulho, com a luz forte no olho daquele bebê. Então, por isso que ele deve chorar, porque ali vai ser estressante pro bebê. É obrigatório chorar? Gente, tá? Precisa bater? Não, né? Porque antigamente os médicos pegavam no bumbum do menino e davam uns tapinhas, né? Pra criança, né? Não, hoje em dia a gente só dá uma amaciada ali nas costas, né? Digamos assim, né? No pulmãozinho do bebê, né? Que às vezes ele não consegue chorar por conta do resto de parto, né? Que às vezes o bebê tá tão secretivo que ele não consegue chorar. É como se ele ficasse meio que engasgado. Aí a gente dá uma mexidinha assim no pulmão, aí ele né, tá com os gritos, né? Então, por isso que é bom a gente saber esses pequenos cuidados, né, que são detalhes ali no momento do parto que vai fazer toda a diferença. E, normalmente, quando é ou no mesmo dia ou no dia seguinte, né, isso depende muito da rotina do hospital, tem alguns hospitais que já fazem no mesmo dia, no primeiro momento, vai fazer a vacina, né? A administração de BCG, de hepatite, né? Que são as 2 primeiras vacinas do bebê, né? Isso, Felipe? Com certeza. E outro cuidado importantíssimo, que às vezes a gente esquece até de mencionar, mas é muito importante, é a questão, algo tão simples e tão importante, que é a identificação daquele Ah, bebê, né? A verdade. gente tem que Muito bem, identificar. Felipe. Inclusive, um dia desse eu A tava vendo no pulseira, né? jornal, isso. Tava vendo no jornal, pessoal, um caso assim absurdo, que os pais eles estavam com uma criança de 3 meses, e aí foram fazer um exame. Agora não me pergunte qual era esse exame, eu não cheguei a ver assim a fundo, mas eu acredito que seja alguma coisa genética, né, para poder eles ter tido essa concepção. Sei que foi fazer algum exame, tava com a suspeita de alguma coisa a criança, e aí foram fazer o exame e quando chegaram lá, assim, resumindo, não era o filho deles, simplesmente. O sangue não era compatível com o da mãe, eu vi. Pô, tu viu? Era Eu isso, né? vi, Pois é, aham. eu sei que não era, e aí já tinha três Ela não meses. podia doar porque não era o mesmo sangue. Isso, aí veio lá, veio cá, e aí foram entrar em contato com o hospital e tudo, e foi processo em cima de processo, papelada em cima de papelada. Resumindo a história, crianças Trocadas. trocadas Aham, foi. na maternidade. Isso antigamente acontecia muito, né? Porque imagina um grande hospital que tá ali 8, 9, 10 gestantes parindo no mesmo dia, no mesmo horário. E aí eu pego os bebês, como a Andressa disse, é tudo lindo. Mas como é que eu não consigo saber? Olha Não pra dá pra cara de um, diferenciar. olhar assim e dizer, esse daqui é o filho de Ana Maria, esse daqui É, é o filho de Patrícia. Não tem como saber disso. Então, a gente não pode, às vezes, né, às vezes ali no bloco cirúrgico, até cesariana mesmo, às vezes tem 3, 4 cesáreas no mesmo dia. E aí a gente faz esses cuidados que a Andressa disse, né, de enrolar o bebê, né, de aquecer e tudo, fazer todos os cuidados, e já leva, né, pra sala de vacina, ou então já leva pro alojamento conjunto, enfim. Mas aí eu tenho que lembrar sempre que essa identificação era um caráter de emergência, né, eu tenho que fazer logo assim que ele nasce, porque eu posso acabar confundindo o bebê. Né? Então, assim, é uma coisa simples, mas muito importante, né? Então, identificar a identificação correta do bebê já nos primeiros minutos de vida, né? Para não acontecer esses erros de troca de pacientes, né? Trocar o bebê. Infelizmente, isso ainda acontece, mesmo no dia de isso. hoje, né? Exatamente. E assim, já que a gente falou tanto da neonatologia, né? Só para finalizar, a gente vai falar agora um pouco da pediatria para vocês, né, gente? Porque assim, normalmente na pediatria a gente tem mais contato com a puericultura, né, que a gente faz o acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento da criança, né? Por exemplo, até mesmo no posto de saúde a gente faz esse acompanhamento, né, para ver como é que tá a questão da alimentação da criança, se ela tá crescendo de acordo com a idade, né? Quais são os avanços que ela está tendo. Enfim, então tudo isso faz parte da puericultura, tá? E no caso de hospital, né, quando a gente fala do hospital, esse cuidado que a gente tem mais com a criança é quando ela tá doente, né? Quando ela tá com alguma enfermidade. Então, às vezes a gente lida mais com a questão do fator da doença, saúde e doença daquela criança, né? Então, quando a mãe procura ali o hospital, ela já vai aflita, porque aquela criança tá chorosa, né? Às vezes é uma criança que tá por isso que a gente costuma até falar, uma criança que tá danada é uma criança que tá bem de saúde. Quando a criança fica muito quietinha, é porque provavelmente alguma coisa tem. Aí tu falou Né? isso, aí eu lembrei dos meus alunos. Meus alunos, quando eles estão quietos demais, eu acho estranho. Eu não gosto quando igual criança, né? não gosto nem 8 nem 80. Pra mim é assim, não fico zoadando demais, mas também quando estão quietos demais, calados demais, eu fico sentindo saudade. Fica assim. Fico Quando do estão mesmo tudo jeito. quieto, eu fico, não, alguma coisa aconteceu. Rapaz, tá Estranho. certo isso, Coisa tá né? estranho. Aluno muito quieto, muito calado. É igual vocês. Vocês quando estão muito calados aí, sem responder aqui os comentários, coloca os comentários de vocês. Que é pra gente saber que tá dando certo, né? Que senão a gente fica, não, tá muito estranho, tudo calado. Exatamente. Então, assim, gente, lidar com crianças
é isso, né? Desde o RN até realmente a fase ali da adolescência, né? Que a gente sabe que é uma fase complicada, a fase da adolescência, mas não deixa de ser uma fase que precisa ser vivenciada, precisa ser incrível, né? Com momentos incríveis. Então, assim, não pode, como o Felipe falou, tentar a mãe, o pai, né, tentar colocar o profissional contra a criança. Sim. Pelo contrário, eles têm que mostrar a nós como se realmente fossem pessoas que vão ajudar eles, né? E não causar esse certo trauma, tá? Que é isso que a gente acha muito ruim ali quando os pais vêm com esse tipo de reação. Exatamente. Pais, tá? por favor, não façam Não mais façam isso. Eu isso, estou aqui para gente. ajudar. Exatamente. Não estou aqui para machucar o filho de vocês. Por favor, não estou aqui para isso. Então, né, gente? Então, como o Felipe falou, né, aí na metade do nosso podcast, né, é importante que você, se você gosta dessa área, se aperfeiçoa mais ainda. E como que você pode se aperfeiçoar, né? Felipe já falou do curso que nós temos disponível, né, do EA de enfermagem, que no caso nós vamos ter mais de 80 cursos, mas nós temos esse específico para você que gosta aí de saúde da criança, de neonatologia. Então, aproveita agora o finalzinho do nosso podcast e já vai lá no nosso site e não perde essa oportunidade. O curso, gente, ele tem 180 horas, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, vai lá se especializar na tua área. Muito obrigada, tá, gente, por participar do nosso podcast. Comentem aqui quais são os assuntos que vocês querem que a gente traga. É sempre um prazer pra gente estar aqui com vocês, tá? Então, ó, um beijo e até a próxima, o próximo Tchau, podcast. pessoal. Cheiro. Tchau, tchau.